Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo óptico. Essa edição na Foco, Feira Óptica e Oftalmológica do Centro-Oeste, aqui em Anápolis, Goiás. Pelo segundo ano consecutivo, a gente está aqui trazendo muito conhecimento. Eu tô com uma amiga muito especial, uma amiga que veio para poder somar com o nosso mercado. Seja muito bem-vindo, Bárbara Pires. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com você. Antes de começar, eu já quero ser grato, tá, por você. Hoje, se eu tô onde eu tô, é graças a você, assim, pelo caminho. Você sabe que eu tenho muita gratidão por isso. E há 2 anos atrás, eu fui estudar sobre pessoas, porque eu queria ter um diferencial no mercado. E aí eu fui entender mais sobre pessoas, porque produto todo mundo tem, tá? Então, produto você tem, o seu concorrente tem, mas e o conhecimento sobre pessoas? Não é todo mundo que tem. Então, eu fui estudar mais para poder entender mais sobre pessoas. E aonde eu fui entender, tá, que nos dias de hoje, as pessoas elas estão muito carentes de atenção, tá? Então, aonde eu mudei o meu atendimento, que me levou a ter esses resultados que eu tive. Só para entender aqui, a Bárbara é uma consultora, tá? Ela passou por toda essa fase, por todas as etapas, e ela é uma consultora de loja de centro de cidade, não é uma loja, né, no interior de São Paulo, mas ela teve resultados extremamente expressivos, tá? Olha quem chegou aqui, ó. Aí, olha quem chegou! Obrigado, viu? Tava limpando ali. Agora sim, agora eu tô vendo em 3D. A Bárbara, ela teve resultados muito expressivos, tendo em vista que a realidade do mercado óptico hoje é lojas que faturam ali na casa de 40, 50 mil. Então nós estamos falando de um faturamento de 350, 400 mil ano. E a Bárbara, como consultora, tá, que tem toda aquela dinâmica de vez e tudo, conseguiu ter um resultado de 2 milhões de reais ano de venda, com ticket médio ali de quase acima de 2 mil reais. Então, a gente vai iniciar, Bárbara, como que foi essa construção? Você foi entender de pessoas, entender que as pessoas queriam atenção, mas dar atenção é uma coisa, fazer com que a pessoa compre 2 mil reais em média dentro de uma ótica que tem centenas de concorrentes próximos é totalmente diferente. Tem um pozinho mágico de além. O que é esse além de atenção? É resolver o problema do seu cliente. O que acontece? Hoje, as óticas vendem o mesmo produto para todo o cliente, tá? Ela não faz aquela anamnésia, ela não conversa com o cliente para saber realmente qual que é a dor daquele cliente. Então, assim, vamos falar um pouco da parte técnica. Tem cliente que trabalha muito no computador. Como que eu vou vender qualquer tipo de lente para ele? Dependendo da lente que eu vendo para ele, ele não vai ter conforto no computador. Então, assim, não é passado isso para o cliente. O cliente chega lá com a receita, a pessoa fala, sua lente é tanto. Às vezes nem senta o cliente, porque normalmente os clientes eles chegam pedindo para fazer um orçamento. E eu falo que o orçamento ele é venda. Então, eu gosto de sentar o cliente, tá? Principalmente quando o cliente fala, eu quero algo mais barato. Não existe o mais barato. Eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor. Aí a gente vai começar a conversar e ver o que fica bom para você nas suas possibilidades, tá? Então, assim, às vezes, eu quero mais barato, a pessoa já chega e pega o mais barato. Ela nunca acaba oferecendo um produto melhor. E o que acontece? Eu sinto muito isso, que as pessoas têm medo de perder vendas, tá? Então, com esse medo de perder vendas, eu mesmo passei por isso esse tempo atrás, que eu tive uma transação de uma loja para outra, né? Então, essa loja que eu vendia esse valor e com um ticket médio bom, me falaram assim, você vai sentir quando você for para outra loja, porque o público é diferente, tá? Cheguei lá, o ticket médio era 990 mil reais. Eu fechei o mês com um ticket médio de 2.400, tá? Então, não era o público, era o atendimento. O que acontece? Eu tenho esse de 3 mil, eu tenho esse de 2, mas eu tenho esse de 500. Com certeza o cliente vai comprar o de 500. Você está dando para ele essa possibilidade, tá? E não fazer aquela anamnésia com o cliente, ouvir o cliente, tá? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Tá, então o que você está falando para mim é que
O meu cliente, quando ele entra, imagina que a gente está agora com centenas de óticos nos assistindo e existe então um processo, um passo a passo, que é, pelo que eu entendi, oferecer. E oferecer sem discriminar A ou B, oferecer sempre os melhores produtos. Mas como que eu ofereço esse produto se eu não entendo e não conheço dele? Exatamente, porque a maioria das óticas hoje, ela trabalha com uma tabela, né, cheia de produtos, que às vezes nem ela sabe o que ela está vendendo, tá? A gente tem que ter foco no produto que a gente vai trabalhar, tá? A gente pode ter algumas marcas variáveis, com certeza, porque a gente não deve só vender uma marca, porque a gente não sabe realmente o que aquele cliente ele pode comprar, então a gente tem que ter, mas a gente tem que ter em base. Eu tenho 3 produtos aqui, eu tenho 3 produtos, o top, o médio e o valor mais baixo. Só que eu entender desse produto, porque não adianta eu passar os valores para o cliente e não saber explicar para o cliente qual que é a diferença de cada produto. Também não vai funcionar, tá? Mas o maior erro que eu vejo hoje é você entregar uma tabela, na era que a gente está, que é tudo digital, entrega uma tabela, nem o vendedor sabe o que ele está vendendo, porque chega aquela tabela com aquele mix de produto, tá? Então a gente tem que focar em alguns produtos, em algumas marcas, para a gente poder entender melhor daquele produto e a hora de oferecer não ter esse tipo de problema. Ou seja, o consultor, né, a pessoa que vai vender, que vai oferecer, que vai apresentar esse produto, ele precisa, antes de oferecer, ele precisa entender, ele saber o que ele está vendendo. Exatamente. Né? Eu vejo assim, é unânime, tá? O consultor, ele tem uma dificuldade quando ele apresenta um produto, ele apresenta um valor, ele tem uma dificuldade muito grande em descer a esteira. Eu ofereci o produto de R$ 3.500. E aí o cliente assustou, e aí ele desvalorizou tanto o produto que era de entrada, que agora ele perdeu a venda, porque ele não pode ir para aquele produto mais. Como que é feito esse caminho? Lembrando que esse bate-papo nosso agora, ele é um bate-papo para o dono, para o lojista, aprender a treinar e a capacitar o time dele. Não é diretamente para o consultor, apesar de poder ter um aproveitamento. Mas como que ele vai fazer essa dinâmica de não desvalorizar o produto de entrada, conseguir oferecer, mas se o cliente não tiver condição, ele ter um meio termo ali? Alexandre, eu acho que assim, ó, na hora que a gente está oferecendo, a gente começa sempre pela armação, tá? Então assim, quando você está oferecendo a armação, você está conversando com o cliente. Através dessa conversa, você já sabe até onde você pode chegar. Porque você vai perguntar com o que o cliente trabalha, por quê? Para mim te oferecer o que tem de melhor nessas possibilidades, com o que ele trabalha, por quê? Para ser confortável. Eu trabalho com computador, então eu sei que eu tenho que oferecer isso, porque se eu oferecer esse produto, ele não vai ser tão viável. Você já consegue conversar com a pessoa e entender o que ela faz, aí você já tem uma noção até onde você pode chegar no valor, entendeu? Tudo vai de uma anamnésia, de uma conversa com o cliente. Não adianta o cliente chegar lá e falar assim, olha, eu trabalho com faxina, eu sou diarista, tá? E como que você vai oferecer um produto para ela de R$5.000, tá? Com exceção que eu atendi uma diarista que o sonho dela era usar algo de grife, tá? Ela já tinha passado por algumas lojas aí, tinha sido mal atendida, e aí eu fiz todo um trabalho com ela. A gente precisa saber também o que ela pode pagar, tá? Porque tem muitas pessoas hoje, o pessoal gosta hoje de usar grife, tá? Então o pessoal gosta, então a gente precisa entender, conversar, tá? Tudo vai de uma conversa. Se eu não tiver aquela conversa, eu não sei até onde eu posso chegar. Aí sim, ela é uma diarista, então eu vou oferecer um produto aqui de R$2.000, porque aí eu posso descer para 1.500 e eu vou chegar até o 800. Porque aí imagina eu passando para ela assim, ó, eu tenho essa lente de 9.000 e depois chegar na lente de 800. Olha como eu desvalorizei o meu produto. Então assim, tudo vai de uma conversa, de você entender realmente a necessidade e o que o cliente pode pagar. Você acredita que hoje o consultor que está no balcão, ele não tem paciência de ouvir o cliente? Sim. Por quê? Sim. Porque eu vivi essa experiência, tá? As pessoas, elas não querem conversar, elas querem atender rápido. Vender. Tá? Só quer vender, só preencher o S, tá? E preencher o S hoje, nos dias de hoje, não funciona mais, tá? Porque o cliente, ele quer atenção, ele quer conversar. Eu sempre brinco muito que hoje todo mundo vive muito no celular. E quando uma pessoa chega na frente de outra pessoa, vê ela sentada sem um celular na mão, ela parece que ela abre assim o coração, ela quer conversar, contar da vida, ela quer atenção, tá? E o meu atendimento, ele leva de 1 hora a 2 horas, tá? Porque eu sento, eu converso, além de vendedora, a gente vira amiga, terapeuta, psicólogo, é sensacional.
o que acontece ali na hora da venda, a conexão que a gente cria com aquele cliente. Eu prefiro levar 2 horas e ter um ticket de 2.400 com 2 milhões ano, do que fazer uma venda express de 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, com um ticket médio de R$450, que é a grande maioria. O que está acontecendo no mercado, Bárbara, e que os óticos não perceberam ainda, é que a cada mês, a cada dia, a cada semana, menos clientes estão entrando nas lojas. Sim. Então, ou você aumenta o teu mix de venda para aquele mesmo cliente, ou você consegue fazer com que aquele cliente compre mais ou compre uma venda mais saudável, né? Ele adquira ali 2, 3 produtos ou um produto com ticket maior, ou realmente a cada ano você vai ter óticas que estavam posicionadas e vão estar diminuindo. Hoje você já treina, já capacita equipes, né, lojistas, né? Você já leva esse conhecimento que você aplicava na prática para esses lojistas. De pilares, assim, de uma forma breve. Imagina que o dono de ótica está assistindo esse conteúdo agora, ele quer assim, um insight rápido para ele conseguir aplicar já na loja dele. O que você direcionaria a ele? Olha, eu começaria por aqui e por aqui, se você quiser aumentar o teu ticket ou se você quiser parar de perder venda. Eu sei que você não aceita perder venda, né? O que você faz para não perder venda e o que você faz para poder aumentar esse ticket na prática? Eu acho que tudo é um processo, tá? Eu começaria, sim, investir em treinamento, tá? Isso aí, com certeza. E hoje as pessoas ainda têm essa crença de não querer investir em conhecimento e fazer a questão do processo. Eu vou te dar de exemplo, tá? Porque eu conheci as suas lojas. O que acontece? Às vezes ele quer ter o time de venda para fazer tudo na loja, tá? Aí não funciona, tá? Porque em vez dele estar preocupado em vender, ele está preocupado em fazer uma nota fiscal, em avisar o cliente no WhatsApp, em limpar o óculos, porque assim, mesmo eu vindo de uma rede muito grande, era assim que funcionava, tá? Então assim, a hora que eu vi o seu trabalho, que você tem uma pessoa para cada função, assim, é sensacional, tá? E se não for assim, não vai funcionar, porque daí o vendedor, em vez dele estar ali para vender, para aprender, ele tá ali para limpar óculos, tá? Então eu acho que tem que começar por esse processo. Outro, muitos donos não sabem qual é o papel do funcionário ali dentro, tá? Ele não sabe, porque ele coloca tanta coisa para ele fazer. Eu sempre falo, pega um papel, entrega para o seu vendedor e pergunta para ele o que ele faz desde a hora que ele chega na loja até a hora que ele vai embora. Qual que é o passo a passo? O que ele faz? Para você poder saber, tá? Porque senão não adianta. E também assim, ó, não adianta você treinar e você não cobrar, tá? Porque daí não funciona. Por quê? Porque a gente esquece, tá? Ah, sua função é essa. E você não frisa aquilo sempre. A pessoa não vai fazer. Você entendeu? Então, tudo para começar tem que começar por um processo. Tem que começar dividindo o que cada um vai fazer. Aí você começa a formar uma equipe, ir para a parte de treinamento, tá? Que isso é o essencial hoje. Se você quer ver resultado, é fazer o básico bem feito todos os dias. E isso é básico, você ter uma pessoa para fazer cada coisa no processo que ela precisa fazer. E não tem, tá, Alexandre? Aí a gente vai começar a falar de relação de vendas, de saber lidar com pessoas, tá? De um atendimento. Tem gente que não sabe, às vezes você tá ali com uma conexão com o cliente, a pessoa tá oferecendo um café, uma água, você perde toda aquela conexão. Você não treina o seu time para entender, ó, a hora que eu estiver pegando a armação, você pode oferecer o café. Entendeu? E aí a pessoa vem, te corta 2, 3 vezes e aí acaba acabando aquela conexão que você está criando com o cliente. Ou seja, o primeiro passo seria, então, de uma forma direta, resumida, seria você ter um processo correto de atendimento desde o início. Exatamente. Né? Muitos lojistas, eles olham o que você acabou de falar, que foi o que você viveu nas nossas lojas, como custo. Como um custo desnecessário. Pô, mas eu vou ter alguém só para o laboratório para fazer pedido, tá? Não, a minha vendedora faz isso, a minha gerente faz isso. E o problema é que ele tem uma falsa sensação de que isso está funcionando. E aí eu tenho medidas erradas porque a própria vendedora que vendeu faz de qualquer jeito, porque ela quer o quê? Vender. Ela não quer fazer a parte operacional. Ela vai lá e lança no sistema da multinacional de lentes lá, chegou lá, já está tudo certo, ela vai mandar daquela forma, é 1, é 2, é 3, é 4 mil de prejuízo no mês, porque ele está achando que ele está economizando em não ter alguém. Da mesma forma, eu pego a minha gerente, que me custa caro uma gerente, Sim. e pego 40% do tempo dela e coloco para fazer processo administrativo. E a gerente, na verdade, é uma gerente comercial. Era uma gerente para estar cuidando do comercial.
Por isso, Bárbara, que você viu dentro das nossas lojas, eu não aceito gente mediana. Eu não aceito vendedor que não bate meta. Sabe por quê? Porque eu dou todas as ferramentas que ele precisa para me entregar. Ai, Alexandre, mas eu não consegui bater meta porque ficou tantas caixas aqui da marca tal e eu tive que lançar, eu tive que conferir nota, eu tive que fazer contagem de estoque. As nossas lojas, nós temos uma empresa terceirizada que vai para lá só para fazer contagem de estoque. Porque aí não tem viés de interesse, é uma empresa especializada nisso. Ou seja, não tem margem para falar que eu não alcancei a meta porque eu estava fazendo outro processo, a não ser se preocupar, de fato, com a venda e com a meta. Ok, eu entendi esse passo a passo de ter ali definido os processos, né, cada etapa, mas beleza, vamos passar por uma fase que é um lojista que já tem essas etapas bem construídas e agora ele quer treinar a equipe dele. Qual que é o treinamento que ele tem que desenvolver com constância para conseguir ter essa colaboradora ali tendo um ticket melhor? O que é? É oferecer mais? É oferecer melhor? É ter produtos? Porque como é que você quer ter um ticket se você não tem produto? É trabalhar com uma marca específica de lente? Ou dá para trabalhar com qualquer marca? E o que seria esse próximo passo? Aí vai depender muito do público que ele atende, tá? Mas assim, o treinamento ele tem que ser diário, tá? Porque assim, a pessoa ela faz treinamento uma vez, agora eu vou fazer só daqui cada 3 meses. Não, o treinamento ele tem que ser diário, tá? Porque a gente esquece de tudo que a gente aprende quando a gente não põe em prática e a gente não foca. Então o treinamento tem que ser diário, que nem eu vejo que é o que vocês fazem aí, tá? Que também é sensacional. Passou da questão do treinamento, a gente tem que conhecer mais sobre pessoas, tá? A gente tem que conhecer sobre pessoas, isso é essencial. Muitas vezes o cliente chega na loja da forma que o cliente chega, tem cliente que chega mais simples, não quero sentar, só quero um orçamento. A gente tem que saber lidar com aquilo, porque eu vejo que tem vendedoras, não quer sentar, fica de pé, tá tudo bem, passa o orçamento pro cliente de pé, tá? Então tem que ter tudo isso, tem que saber lidar com as pessoas. Na hora de você ofertar o produto, você tem que saber 100% do produto que você está vendendo, tá? Porque não adianta você prometer algo e entregar outro. E isso eu vejo em muitos lugares acontecer, tá? Mas assim, a culpa não é da funcionária que está ali, da vendedora. A culpa é de quem está acima, que não passa tudo isso, tá? Então, existe um passo a passo na hora da venda. E para você conseguir algo de valor mais agregado, você tem que ter aquele conhecimento 100% no produto que você vende. Conhecimento no produto. Aonde eu busco esse conhecimento? Aonde a Bárbara buscou esse conhecimento para poder conseguir ter um ticket de R$ 2.400 com 2 milhões de venda ano? Alexandre, como eu te disse, eu não tive treinamento, tá? Então não precisa a empresa ser obrigada, é vontade? Não, não é vontade. É porque é difícil você achar alguém que tenha vontade, tá? De aprender sem ninguém oferecer algo. O que acontece? Eu vi que no ramo óptico é um ramo muito grande, tá? E eu falo, a gente não é uma simples vendedora, tá? Você tem possibilidade de ganhar muito no ramo óptico, tá? Então, assim, o treinamento. Todas as vezes que a empresa lança uma lente, ela dá esse treinamento. Só. Depois ela desaparece. O que eu fazia? Eu tinha um livro, eu sempre pedi um catálogo, eu levava para minha casa, tá? Como a gente é focado em trabalhar só em uma marca, então eu levava para casa esse catálogo e eu lia. E tudo que eu tinha dúvidas, eu mandava para o representante. Quando ele não sabia me responder, ele perguntava para o laboratório. Mas eu busquei saber esse conhecimento. Se hoje eu sei, porque eu busquei. Eu não tive, tem muitas pessoas que têm oportunidade em ter, tá? Porque a hora que o cliente chegou, é o que eu te falei, eu tenho produto, o meu concorrente tem o produto, mas o que diferencia a hora de eu saber explicar para o cliente a diferença do produto? Aí o que acontece? Às vezes, quando ele vai fazer seu orçamento, ele sai de lá sabendo tudo. Quando ele chega no meu concorrente, ele pergunta, e a lente tal? Essa é igual essa. A pessoa não sabe explicar. Então, foi aí onde eu comecei a ganhar e é onde eu fui buscar ter mais conhecimento, tá? Mas assim, treinamento ele é essencial. Se você quer vender mais, se você quer ser diferente dos seus concorrentes, você tem que treinar a sua equipe. E não é só treinamento sobre lente, tecnologia, armação, é um treinamento geral. Muito também hoje eu falo da saúde mental, tá? Eu acho, ainda brinquei e falei para a Sara que daqui a uns anos a empresa vai disponibilizar, tá? Vai disponibilizar tratamento não, vai disponibilizar acompanhamento, tá?
porque a saúde mental ela vem afetando bastante, Sim. tá? Principalmente nessa a geração que vem vindo agora, dúvida. tá? E o que acontece? Quando o seu funcionário ele entra na loja e ele não tá bem, assim, a gente não tá 100% todos os dias, porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem problema, tá? Mas eu aprendi algo que quando a gente quando eu entrava no meu trabalho, deixar o meu problema da porta para fora se eu não pudesse resolver aquele momento, Tá bom. tá? Porque eu precisava, o cliente ele sente quando a gente não tá bem, tá? Tudo é energia. Então ele sente. E eu acho que isso é um tema que deve vir ser conversado bastante dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque às vezes você não tá bem, aí você acaba não deixando a sua coleguinha bem. Porque você não tá bem, tudo é ruim para você, tudo tá ruim, você acaba passando isso para ela. Então eu acho que isso tem que estar bem alinhado no time também, tá? Eu acho que isso vai ser algo muito falado daqui a um tempo. Uma mensagem, uma frase que vai ficar no outdoor e todo o segmento óptico do Brasil precisa ler. Busque conhecimento. Ele é algo que ninguém tira de você. Se você quer destacar no mercado, quer ser diferencial, quer ter o seu diferencial, busca o conhecimento. Bem, falei com ela, Bárbara Pires. Muito obrigado. Como é que eu faço para poder te encontrar? Eu quero contratar o teu acompanhamento, a tua mentoria. Eu quero que você desenvolva o meu time, traga um pouquinho do teu conhecimento para dentro do meu negócio óptico, onde eu te encontro. O meu Instagram é Bárbara Pires _vendas. Tá aí, tá feito o convite para você. Se você tá comigo até aqui, você não vai sair desse vídeo antes de você assinar esse canal, curtir esse conteúdo, ativar o sininho aí e encaminhar para 3 pessoas. Bárbara, muito obrigado. Eu que agradeço. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. Tchau! Tchau, tchau.